A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática com erros. Meu nome é Catarina, tenho 25 anos e moro em uma pequena cidade no sul da Croácia. Minha vida passou tão calmamente quanto a água de um lago de outono, mas foi essa calma que às vezes me fez sufocar. Sou casado com Baltazar, 32 anos, um encanador comum como muitos outros homens no campo. O trabalho do meu marido é árduo, mas o salário é de apenas cerca de 200 euros por dia, no máximo é de 250 euros. Costuma-se dizer que ser um trabalhador do lago é uma inundação, um trabalho árduo, agarrando-se a cada gota de suor para conseguir um pedaço de arroz. E, de fato, meu Baltazar é o epítome disso. Nossa casa também é simples. As telhas viraram musgo, as paredes estão caiadas de branco, mas agora estão irregulares. No velho quintal de azulejos, em frente à porta, há algumas flores que plantei às 10 horas quando voltei para ser noiva. Na lateral da casa estão galinheiros, atrás dos quais há uma horta. A vida passa assim. De manhã cedo, Baltazar levou seu velho carro Druin para o trabalho, apenas para voltar à noite, cheio do cheiro de cal e argamassa e do vento em seu corpo. Após a refeição, toda a família se reúne em frente à TV antiga, a tela ou interferência, assistindo até cerca das 21 horas, depois apaga a luz. Quem foi para a cama? No dia seguinte, foi o mesmo novamente. Baltazar e eu temos um filho juntos, de 3 anos, que está no jardim de infância. Ele é obediente, branco e elogiado por todos como sua mãe. Olhando para ele, todo mundo diz que minha família é feliz, pacífica, sem brigas, sem conflitos. De fato, nos 6 anos desde o nosso casamento, Baltazar e eu nunca falamos alto um com o outro. Sempre que eu não estava feliz com algo, ficava irritado, e Baltazar ficava quieto, paciente. Esperando que eu me acalmasse, ele gentilmente limpou e continuou o trabalho inacabado. Um dia eu estava com tanta raiva, gritando, até chorando, mas ele ainda aguentou em silêncio. Portanto, todos na cidade me elogiaram por ser abençoado, casado com um marido gentil, amar sua esposa, amar seus filhos e saber como ceder. No entanto, só eu sei, sempre há ondas subterrâneas em meu coração que não podem ser extintas. Meu casamento era pacífico por fora, mas no fundo havia lacunas difíceis de preencher. Eu sou linda, pelo menos em comparação com as instalações das meninas do bairro. Minha pele é branca e lisa, meu rosto é Baltazar, meus olhos são grandes e meus lábios são naturalmente vermelhos. Indo ao mercado ou indo aos campos, muitas vezes senti os olhos dos homens pela cidade se esgueirando. Algumas pessoas até deixaram de lado os elogios ventosos, o que me deixou envergonhado e um pouco orgulhoso. Eu disse a mim mesmo que eu inerentemente merecia uma vida diferente, melhor e mais romântica, não apenas ficar no canto do jardim, na cozinha, no mercado de martelos assim. Baltazar, meu marido, por outro lado, era muito simples. Ele não sabia como dar flores para sua esposa no aniversário de casamento, nunca disse uma palavra doce. Ele só sabe ir trabalhar de manhã, comer arroz à tarde e ir para a cama à noite. A roupa de cama do marido e da mulher também é regular, mas monótona, sem um toque de romance. Havia noites em que eu ficava de frente para a parede, me sentindo vazia, me perguntando se esse era realmente o casamento que eu sempre quis? Isso é toda a minha vida? Na verdade, eu não vim para Baltazar por amor. Naquela época, eu tinha apenas 21 anos, ainda ingênua, não tinha experimentado nenhum caso amoroso, apenas obedecia aos meus pais. Meus pais têm medo de que eu seja exigente e será difícil encontrar um bom marido se eu me atrasar. Quando souberam que na cidade vizinha estava o Sr. Baltazar, que era órfão de seus pais desde a infância, mas era gentil, diligente e sabia como fazer negócios, eles imediatamente pediram casamenteiros. No primeiro dia em que o conheci, fiquei um pouco desapontado. Ele era baixo, sua pele era escura, seu nariz era áspero, mas seus olhos eram gentis. A voz era suave, e minha mãe sorriu e disse: "Marido ruim é fácil de usar, filho. As pessoas são honestas e trabalhadoras, isso é uma bênção para mim." Não me atrevi a discutir, então entrei no carrinho de flores e o segui. 6 anos morando juntos, Baltazar não me deixou infeliz. Ele me ama sinceramente, mima-o ao máximo. Mas é a verdade, essa calma excessiva que se torna minha preocupação. Quero ouvir palavras de amor, quero ter gestos românticos, quero viver como nas histórias que as pessoas contam. Mas Baltazar nunca o fez. Ele considera a paciência, o silêncio e o trabalho árduo como uma forma de demonstrar amor. Muitas vezes, quando olho em volta, vejo que meus colegas têm maridos que sabem dar presentes e tirá-los, fico triste.
Principalmente quando me olho no espelho, vejo que ainda sou jovem e bonita, ainda muitos olhos de admiração ao meu redor, me pergunto: estou me casando com a pessoa errada? Perdi uma vida diferente, mais romântica e mais feliz? Assim, dia após dia, vivia em conflito. Do outro lado está um marido gentil, honesto e sincero para sua esposa e filhos. Por um lado, há um desejo silencioso em meu coração, um desejo de ser amado, mimado, de viver uma vida diferente do presente. Sei que posso estar errado em pensar assim, mas meu coração se recusa a ouvir a razão. Naquela pacata cidade do interior, naquela casa aparentemente calma, uma onda subterrânea começou a ondular, esperando o dia rolar. A vida passou tranquilamente assim até que uma noite, por ocasião da inauguração da casa de Benjamin, Naquela noite, o céu estava claro, a lua estava brilhante como um espelho e o vento estava frio. A casa de Benjamin é famosa por ser hospitaleira, então os hóspedes vêm em grande número, de parentes distantes a parentes da aldeia. A casa grande é montada com 4 ou 5 mesas compridas, nas quais todos os tipos de pratos rústicos são exibidos: frango cozido dourado, uma panela de peixe assado defumado e uma xícara de picles crocantes e azedos. O vinho branco é derramado em garrafas de vidro transparente colocadas sobre a mesa. As xícaras estavam vazias, o som de copos barulhentos misturado com risadas altas. Baltazar, meu marido, não estava acostumado a beber, mas naquele dia os convidados continuaram pressionando, aumentando o clima de alegria porque ele foi elogiado por ter uma linda esposa e bons filhos, então ele bebeu bastante. Eram apenas cerca de 9 horas e ele estava tão bêbado que seus passos eram cambaleantes e sua fala estava arrastada. Eu estava preocupado e com raiva, tive que ajudá-lo a entrar na sala, estender o tapete e colocar um mosquiteiro para ele descansar. Ele adormeceu muito rapidamente, e sua boca ainda murmurava algumas palavras de significado desconhecido. Terminei de colocar o cobertor no meu marido e estava prestes a sair para receber os convidados, quando ouvi alguém chamando atrás de mim. Era o Sr. David, parceiro de negócios do Sr. Benjamin, um homem na casa dos 30 anos, alto, com o rosto brilhante, e seus olhos estavam sempre brilhantes como se ele quisesse penetrar no coração das pessoas. Eu já havia encontrado David algumas vezes antes, mas apenas algumas frases, nunca uma longa conversa. Toda vez que me encontro, posso ver meu coração batendo rápido, talvez por causa de sua aparência atrevida e educada, que é muito diferente do marido da minha cidade natal. Hoje, sob a luz amarela, o rosto de David estava ainda mais proeminente. Suas feições nuas e sua voz profunda tornavam difícil para mim resistir à sensação de ser atraído. O irmão Benjamin disse a David que estava bêbado demais para voltar para casa e me pediu para estender o mosquiteiro para David ficar em casa esta noite. Hesitei, um pouco confuso, mas depois obedeci. Depois da festa, quando a multidão diminuiu, saí para a varanda e vi David deitado em uma rede, com os olhos fechados, respirando uniformemente. A lua no pátio brilhava, brilhando em seu rosto com linhas angulares claras, uma ponte nasal alta e cílios grossos. Fiquei atordoado por alguns segundos, depois acordei e tremi levemente. Irmão David, durma sem mosquito, há muitos mosquitos aqui. Liguei várias vezes, mas David não se mexeu, como se tivesse adormecido até a morte. Estendi a mão e balancei minha rede levemente, chamando mais alto, mas não perdi. Meu coração de repente bateu rápido, não sei porquê. De pé perto de David, me senti inquieta e nervosa como uma adolescente. Olhando para meu marido, que está sempre pesado, seco e com saudades de casa, depois olhando para David, seu rosto bonito, físico estiloso, meu coração não pode deixar de comparar. Sentindo-me como uma flor de jasmim perdida em um campo de esterco de búfalo, esse sentimento é culpado e inextinguível. Eu estava prestes a me virar quando David de repente abriu os olhos, e seu olhar me tocou por um momento, me deixando atordoado, e todo meu corpo parecia estar funcionando com eletricidade. Ele se sentou, sorrindo fracamente. O que você está fazendo aqui agora? Eu respondi sem jeito. Eu pedi para você ir dormir, o mosquito picou até a morte lá fora. David não falou, apenas olhou para mim. Aquele olhar me deixou envergonhado, quente e tive que me afastar. Entrei apressadamente, com a intenção de ir até a cozinha para limpar. Mas apenas alguns minutos depois, quando saí do banheiro com o cabelo ainda molhado, David apareceu na frente da passarela no andar de cima. Os dois de repente se encontraram em um espaço estreito, fazendo meu coração bater mais forte. Ele fez uma pausa, seus olhos eram como pregos em mim, e então ele sorriu sem entusiasmo. Você é tão linda. Eu corei, levemente para esconder minha confusão. Do que você está falando?
Eu já tenho um marido. David se aproximou e o leve cheiro de perfume me deixou sem fôlego. Sua voz estava rouca e profunda. Eu sei, mas você está realmente feliz? Você já se sentiu como uma sombra, andando dia após dia sem que ninguém realmente entendesse você? Cada palavra é como uma faca tocando o lugar mais profundo do meu coração. Eu tremi, não ousando olhar diretamente em seus olhos. Por tantos anos, ninguém nunca me perguntou isso. Meu marido só sabe ficar em silêncio, ser paciente e preocupado com os negócios, mas nunca prestou atenção aos desejos silenciosos em meu coração. David gentilmente levantou meu queixo, forçando-me a olhar diretamente para ele. Naquele momento, me senti hipnotizado. Sua respiração bateu no meu rosto quente, meu coração disparou. Antes que ele pudesse resistir, David se abaixou, seus lábios tocando os meus, um beijo inesperado, forte e doce. Fiquei atordoado, todo meu corpo estava dormente. Em sua cabeça, havia 100.000 gritos de não, mas seu coração parecia ter sido varrido. Naquela noite, na casa escura, entre o farfalhar dos insetos e o luar fraco na varanda, deixei minhas emoções me guiarem. David me abraçou de volta ao banheiro e fechou a porta, meus lábios descascados dos lábios quentes cheios do cheiro de álcool. Sua mão começou a explorar as curvas do meu corpo e entrou, brincando com a carne fria que acabará de tomar banho. Não sei desde quando minhas calças caíram sob meus pés com minha calcinha azul petróleo caída no chão. David colocou uma das minhas pernas em seu quadril e tolamente entrou no meu lugar secreto, onde ninguém havia entrado, exceto meu marido. Cada movimento de entrada e saída com seus sussurros me deixava em pânico e êxtase. Foi a primeira vez que soube de tremores por causa de um homem que não fosse meu marido. E também foi a primeira vez que percebi que meu coração ansiava por algo mais intenso do que a calma sufocante do casamento. Quando tudo acabou, corri de volta para meu quarto, deitada ao lado do meu marido adormecido. Ele ainda roncava uniformemente, completamente ignorante. Olhei para o rosto dele, feio, azul, comparado ao rosto de David, que acabará de chegar perto, e meu coração estava partido ao meio. Por um lado, significa que o casal está junto há 6 anos, e por outro lado, a onda de amor acaba de aumentar. Enterrei esse segredo em meu coração, mas a partir daquele momento, soube que minha vida havia dado uma guinada que eu não poderia mudar. Depois daquela fatídica noite de inauguração, pensei que iria parar. Jurei a mim mesmo que era apenas um minuto raso, uma paixão passageira, que eu iria enterrá-lo como uma sepultura que nunca se abriria. Mas quanto mais eu tentava esquecer, mais me lembrava dos olhos de David, sua respiração rápida, seu abraço quente e o beijo incrivelmente doce. Fiquei assustada ao perceber que, enquanto meu marido ainda carregava uma pá e um país alugado todos os dias, suando profusamente e suas roupas estavam encharcadas, havia apenas a figura de outro homem em minha mente. Nos dias que se seguiram, tentei me comportar normalmente. De manhã, cozinho arroz para meu marido e filhos, à tarde vou à horta colher legumes e à noite venho ajudar meus filhos a estudar. Meu marido não notou nada diferente. Ele ainda é gentil e teimoso, nunca perguntando à esposa o que ela pensa ou quer. Ele só sabe como fazê-lo, e quando ele faz todo o trabalho no campo, ele se senta e tricota a rede. Muitas vezes eu olhei para ele, senti falta, mas depois fiquei entediado. Eu ainda era jovem e bonita, por que deveria ser enterrada toda a minha vida com um homem tão seco? Uma tarde, quando eu estava secando minhas roupas no quintal, ouviu-se o som de uma moto parando em frente ao portão. É David. Ele estava sentado em uma scooter elegante, seu cabelo estava arrumado, sua camisa branca era plana. Diferente dos homens da vizinhança, ele só conhecia o carro Druin, a camisa BABA desbotada. Ao me ver, ele sorriu, o sorriso ainda fazia meu coração bater. Catarina, está livre? Eu quero te pedir uma coisa. Fiquei envergonhado, olhei em volta para ver se alguém conseguia ver e sussurrei. O que você fez até aqui? David respondeu lentamente. Quero dar alguns presentes aos meus pais. Eu não cheguei ao jantar naquele dia, eu estava com medo de que as pessoas dissessem que eu era rude. Você pode me ajudar a trazê-lo? Fiquei confuso e aceitei a sacola de presentes, meu coração batendo forte. Na bolsa havia uma garrafa de vinho estrangeiro, uma luxuosa jaqueta de lã, coisas com as quais meu marido nunca ousou sonhar em sua vida. Eu não sabia o que dizer, apenas acenei com a cabeça levemente. David olhou para mim por um longo tempo, seus olhos pareciam perfurar seu coração, e então ele se aproximou e sussurrou. Amanhã à noite para a floresta oeste atrás da cidade, eu espero. Dizendo isso, ele ligou a catapulta, deixando-me estupefato perto do portão, as mãos trêmulas abraçando firmemente a sacola de presentes.
Eu sabia que era fogo e, se o tocasse, me queimaria. Mas meu coração estava hipnotizado, querendo correr para deixar aquele fogo queimar todos os meus laços. Na noite seguinte, encontrei todos os tipos de desculpas para sair, dizendo ao meu marido que Cristina iria ajudar com a casa. Ele assentiu, sem a menor dúvida. Meu coração batia descontroladamente enquanto seguia a trilha para o jardim de goiaba. A sombra de Davi estava ali, alta na noite. Assim que me viu, ele me puxou em seus braços, abraçando-me com força como se estivesse com medo de perdê-lo. Sinto sua falta loucamente, disse ele. Eu tremi, meus lábios se contorcendo para recusar, mas então seu beijo bloqueou todas as palavras. A mão danificada tateando o interior da minha calça me fez entrar em uma sensação de prazer. Davi me deitou sobre o pano que havia colocado no chão. Então ele tomou a iniciativa de remover os pequenos emaranhados no corpo de Rai. Ele admirava a beleza do corpo de uma garota que não havia olhado de perto da última vez. 2 montes de pêssego brancos como a neve floresceram sem cobrir os braços. Meu rosto estava corado, meus olhos estavam fechados e eu não abri os olhos. Isso fez David olhar para a besta e desviar para me beijar. Ao mesmo tempo, suas mãos entraram e apertaram meus 2 pêssegos redondos e disseram, eu te amo. No meio da floresta tranquila, sob o luar prateado, corremos um para o outro como anseios que haviam sido reprimidos por muito tempo. O sussurro do vento, o farfalhar das folhas e o som da escuridão escura de nós eram como ovos incitando um amor pecaminoso a florescer. Daquela noite em diante, David e eu éramos como 2 viciados, procurando um ao outro em segredo. Toda vez que me encontro, fico assustada e em êxtase, com medo de ser descoberta, com medo de ser desprezada pelo mundo, com medo do sofrimento do meu marido e filhos. Mas então, assim que vi os olhos ansiosos de David, esqueci tudo e mergulhei em seus braços como um animal queimado. Uma vez, depois de fazer sexo, David me abraçou e sussurrou, Catarina, quero que você venha comigo. Eu vou te dar uma vida diferente. Você merece mais, não enterrar sua juventude com um homem que não aprecia você. Ao ouvir essas palavras, meu coração tremeu. Eu sabia que estava errado, mas por que meu coração estava batendo tanto? Pensei no meu marido, um homem que só soube fazer isso a vida toda, nunca me elogiou, nunca me fez vibrar. Então pensei em David, um homem de estilo, que sabia mimar, que sabia dizer palavras que me faziam derreter. Eu estava realmente perdido, mas a felicidade desajeitada não é fácil. Toda vez que eu ia ver David, eu tinha que encontrar todos os tipos de desculpas, desde ir à casa da minha irmã, ir ao mercado longe, até visitar os doentes. Meu marido acreditava em sua esposa, então ele nunca duvidou. Mas os olhos de alguns dos vizinhos eram diferentes. Eu tive um vislumbre dele sussurrando enquanto me observava caminhar com David. Uma vez, meu cunhado estava meio brincando, irmã Catarina tem sido levada pelo Sr. David ultimamente, né? Eu acho que também é muito bonito. Fiquei assustado, ri por um tempo, mas meu coração estava batendo forte. Eu sabia que esse fogo iria queimá-los mais cedo ou mais tarde, mas não conseguia parar. Eu tinha andado muito longe e quanto mais eu andava, mais fundo eu afundava. Uma tarde, quando toda a família estava comendo, meu marido de repente soltou uma frase. Você costuma sair hoje em dia, o que há de errado? Quase deixei cair meus pauzinhos e respondi apressadamente. Bem, fui até o lado da minha mãe, Cristina, para ajudar. É triste ficar em casa. Ele apenas acenou com a cabeça, não fez mais perguntas, mas no olhar fugaz em meus olhos, vi algo desconfortável. Pela primeira vez, senti a suspeita de um marido gentil que acreditava absolutamente em sua esposa. Naquela noite, deitada ao lado do meu marido, não consegui ir. Seu som de ronco uniforme era como música triste em seus ouvidos. Virei-me para olhar para o rosto dele no escuro, rugas, calos, cheiro de suor. Toda sua vida me deu paciência e sacrifício. No entanto, eu, apenas por um minuto de saudade, o traí. Lágrimas escorriam dos meus olhos, molhando meu travesseiro, mas assim que fechei os olhos, a imagem de David apareceu novamente com sussurros encantadores. Eu sabia que estava em um atoleiro, incapaz de retirar minhas pernas. Desde então, tenho vivido em 2 mundos. Durante o dia, ela é uma esposa gentil, uma mãe corajosa. À noite é uma mulher desajeitada, se afogando nos braços de seu amante. Esses 2 mundos continuavam colidindo e me destruindo dia após dia, e eu entendia vagamente que um dia, a verdade viria à tona e o preço não seria pequeno. Nos dias que se seguiram, vivi em constante sensação de insegurança. Toda vez que eu saía de casa,
Eu olhava em todas as direções, com medo de que os olhos de alguém estivessem olhando, com medo de que sussurros e fofocas viessem a qualquer momento. Mas como um viciado que não consegue parar, apenas recebendo um olhar, uma mensagem de David, esqueci todos os meus medos e consegui fugir para correr para seus braços. Inicialmente, também nos encontrávamos secretamente em pomares de goiaba, nos campos, em lugares por onde passavam poucas pessoas. Mas, gradualmente, a imprudência nos tornou mais descuidados. Uma vez, David me levou até a cidade para comer. Sentei-me na parte de trás de seu carro, meu cabelo esvoaçando ao vento, meu coração agitado como uma jovem que acabará de se apaixonar. Mas quando passei por um bar de água à beira da estrada, tive um vislumbre de minha irmã Cristina sentada lá. Seu olhar me tocou por apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para fazer meu coração apertar. Eu rapidamente abaixei meu rosto, esperando que ela não notasse a tempo. Naquela noite, Cristina veio à minha casa, deu alguns presentes ao meu filho e, de repente, perguntou: "Onde você vai esta tarde? Vejo que você parece estar sentado na parte de trás do carro de alguém." Eu estava confuso, o suor escorria pela nuca e gaguejei. "Ah, vou ao mercado, basta pedir carona a um conhecido, mas meu carro está quebrado." Ela olhou para mim por um longo tempo, seus olhos meio crentes e meio incrédulos, e então acenou com a cabeça levemente, sem dizer mais nada. Mas eu sabia, a partir daquele momento, que ela tinha um ponto de interrogação em seu coração. Cada vez mais, a ocultação tornou-se mais difícil. Meu marido costumava falar pouco, mas seus olhos muitas vezes me olhavam por mais tempo, como se quisesse investigar algo. Ele não perguntava muito, mas às vezes de repente soltava uma frase que me assustava: "Você parece muito diferente hoje em dia, não é o mesmo de antes." Sorri apressadamente e tranquilizei: "Não é diferente, você deve estar pensando demais." Mas meu coração tremeu. Eu sabia que ele estava lentamente percebendo as lacunas invisíveis entre nós. Uma tarde, enquanto preparava o arroz, meu cunhado, o filho mais novo, sentou-se e sussurrou: "Irmã Catarina, tenho visto David comentando sobre meu X ultimamente. É fácil para quem está de fora olhar para isso." Fiquei assustado, meu coração parecia cair no chão. Eu repreendi apressadamente para cobrir a lambida: "Do que você está falando?" Davi era amigo de Benjamim, seu irmão adotivo. As pessoas adoram, então elas apenas perguntam. Ela riu, sem dizer mais nada, mas seus olhos brilharam com travessuras, como se ela soubesse de alguma coisa. Eu me senti inquieto e assustado, mas David era diferente. Ele está ficando cada vez mais ousado. Um dia, ele me pediu para ir ao mercado distrital. No meio da multidão, ele casualmente segurou minha mão, seus olhos cheios de orgulho. Estendi minha mão, em pânico. "Você está louco? Quando as pessoas veem, elas morrem." David zombou: "Não se preocupe, quero que o mundo saiba que você é meu." Eu estava com medo e senti uma emoção indescritível em meu coração, meio orgulhoso, meio culpado. À noite, deitada ao lado do meu marido, senti como se houvesse milhares de agulhas no meu coração. O homem gentil ao meu lado não sabia que sua esposa o estava traindo. Ele ainda confia em mim absolutamente, ainda acredita em mim como uma esposa fiel. Essa crença ingênua me fez engasgar. Mas então, apenas lembrando os olhos quentes de David, todos esses sentimentos desapareceram novamente. Outra vez, quando toda a família se reuniu para comemorar no meio de uma grande multidão de irmãos e irmãs, sentei-me com as mulheres na cozinha, cortando carne e lavando legumes. Ouvi um sussurro nos meus ouvidos: "Catarina, tenho estado com David ultimamente, não sei o que há de errado." Outra irmã continuou: "Não, ele tem marido e filhos, como você ousa." Mas no meu tom, eu podia ouvir claramente o olhar de ceticismo. Eu rapidamente abaixei meu rosto, meu coração batendo forte, fingindo estar ocupado colhendo vegetais para esconder minhas mãos trêmulas. David não parecia estar preocupado. Ele ainda tentou me encontrar, até prometeu: "Então, um dia eu vou tirá-lo deste campo. Vou morar em uma casa alta com uma porta larga e não terei mais que cozinhar arroz e secar roupas." Essa promessa foi como um doce mel que me fez apaixonar. Comecei a sonhar com outra vida, deixar meu marido e filhos, deixar a pobre cidade rural. Eu me enganei dizendo que merecia ser mais feliz. No entanto, no fundo, eu ainda estava preocupado. Toda vez que ouço o som da carroça de búfalos voltando, meu coração pula novamente. Toda vez que meu filho abraçava meu pescoço e sussurrava: "Mãe, eu te amo", meu coração era atormentado. Eu sabia que se um dia a história fosse exposta, eu perderia tudo. Naquele dia,
tive um palpite de que não estava mais longe. Numa tarde abafada, quando eu tinha acabado de voltar do mercado, minha irmã Cristina veio de repente à minha casa. Ela me entregou uma cesta de vegetais, mas seus olhos estavam examinando da cabeça aos pés. Catarina, estou a dizer-te a verdade, tens alguma coisa com o David? Fiquei assustado, meu rosto estava quente como fogo e argumentei apressadamente. Que miscelânea você está dizendo? Como pode haver tal coisa? Ela não acreditou, apenas soltou uma frase pesada. Na vida, como fogo pode esconder a fumaça, irmão? Sentei-me em silêncio, minhas mãos segurando a bainha da minha saia. Pela primeira vez, senti todo meu corpo tremer como um pecador sendo arrastado para a luz. Naquela noite, quando meu marido voltou, ele estava mais quieto do que o normal. Ele não perguntou nada, não o culpou, apenas sentou-se ao lado da bandeja de arroz, comendo cada pedaço lentamente. Mas na maneira como ele olhou para mim, pude ver claramente que algo havia mudado. Era como se a névoa em seu coração tivesse se dissipado gradualmente e a verdade nua e crua estivesse emergindo. Commençait à perdre au sono constantement. À noite, só de ouvir o cachorro latindo no beco, fiquei assustado, com medo de que alguém descobrisse, com medo de que alguém expusesse minha história na frente de toda a vizinhança. Em meus sonhos, vi meu marido saindo, meu filho virando as costas e soluçando, os vizinhos xingando e me vendo sendo apedrejada no meio do mercado. Acordei, suando profusamente, meu coração batendo como um tambor de batalha. Mas na manhã seguinte, quando o chamado sussurrante de David soou no beco, todo aquele medo desapareceu novamente. Eu corri para fora novamente como um corpo queimado correndo para a luz. O dia que eu mais temia finalmente chegou. Naquele dia, estava sufocante, e o vento soprou do campo para a cova, trazendo consigo o cheiro de palha. Eu estava trabalhando na cozinha quando meu marido chegou em casa do trabalho mais cedo do que o normal. Normalmente, não é até às 18 horas que ele dirige o carro Druin para casa. Hoje, pouco mais de 4 horas, ele apareceu na varanda. Fiquei surpreso. Oh, por que você voltou para casa tão cedo hoje? Ele não respondeu imediatamente, apenas entrou em casa, colocou o capacete na mesa e olhou para mim. Aquele olhar era muito estranho, não mais o olhar gentil e franco do Sr. Baltazar com o qual eu estava familiarizado, mas como uma lâmina afiada que perfurava os ossos. Fiquei envergonhado, minhas mãos e pés tremendo. Irmão, o que você está parecendo tão terrível? O que você está fazendo? Sentou-se na cadeira, serviu um gole de água e falou, com a voz lenta, mas fria. Esta tarde, a irmã Cristina veio me ver no trabalho. Você disse que costumava ir muito com David ultimamente, certo? Fiquei pasmo, meu coração estava sufocando, meu rosto estava quente, o suor escorria e minha boca estava franzida. Irmã. Que bobagem, Cristina disse. Irmão mais novo. O que você faz? Ele zombou, um raro sorriso azedo de um homem gentil. E o dia em que viram você na parte de trás do carro dele atravessando a cidade? E quanto a X, e os comentários que deixam corações para frente e para trás? Diga-me, explique. Eu estava histérica, assustada e envergonhada. A agulha no invólucro finalmente saiu. Mordi meu lábio, mal-humorado para cobrir minha lambida. Você acredita nas pessoas quando ouve alguém, não em sua esposa? David e eu somos apenas amigos, eu apenas adoto. As pessoas gostam de perguntar, mas não há nada para fazer barulho. Ele se levantou, bateu a mão na mesa com um estrondo, fazendo com que o copo d'água caísse no chão e se estilhaçasse. Meu filho se assustou e chorou, e eu estava tremendo. Amigo? Amigos que namoram e se escondem, mas dão as mãos no meio do mercado? Amigos que são sorrateiros em todos os lugares que vão à noite? Catarina, o que você pensa que é? Sua voz estava gritando, rouca. Eu nunca o vi assim. Durante o ano juntos, ele nunca me repreendeu em voz alta, nunca me repreendeu. Mas hoje, diante daqueles olhos ardentes, senti como se estivesse na frente de um completo estranho. Eu chorei, negando e implorando, eu juro, não fiz nada de errado. Não duvide de mim. Mas antes que a frase pudesse ser concluída, a porta de madeira do lado de fora do quintal se abriu. A pessoa que entrou não era outro senão David. Ele usava uma camisa branca, calças elegantes e uma cesta de frutas na mão. Assim que entrou, David sorriu e sua voz era doce. Senhor Baltazar, acabei de comprar algumas frutas e trouxe para toda a família comer gelado. Não é nada, é apenas uma pequena questão. O ar na casa ficou imediatamente espesso. Fiquei pasmo.
a seção transversal não era mais uma gota de sangue. Meu marido se virou para olhar para David, seus olhos brilhando, suas mãos cerradas como se quisesse dar um soco na cara dele. Ele gritou cada palavra: "Para que você veio aqui?" David ainda estava acordado, sentou-se em sua cadeira e naturalmente derramou água. Ele não parecia prestar atenção à raiva fervendo à sua frente. "Você se acalma, eu só trato Catarina como uma irmã, e eu só vou e volto para ajudar. Pessoas de fora olham para isso ou fofocam, mas na verdade não é nada." Meu marido riu, e o sorriso fez minha espinha gelar. "Irmã? Ajuda? Então eu devo ser cego, sou surdo, não consigo ver, não consigo ouvir nada, certo?" Ele correu, agarrou o colarinho de David, puxou com força e grunhiu: "Bastardo, você me despreza? Eu sou gentil, não estúpido. Você acha que eu não sei há quanto tempo você está se escondendo de mim?" David ainda não resistiu, apenas sorriu com desprezo. "Se você disser isso, não sei como explicar. As pessoas pensam sobre isso, mas eu sou puro." Meu marido tremia de raiva, com o punho erguido. Entrei em pânico e corri, abraçando sua mão com força. "Irmão, não. Não faça isso." Quando os vizinhos ouviram, toda a família ouviu. "Por favor." Ele ficou atordoado, as mãos tremendo, os olhos vermelhos, e de repente, ele me empurrou com tanta força que caí no chão frio. Quando meu filho viu sua mãe cair, ele começou a chorar e correu de volta para me abraçar. Naquele momento, eu estava humilhado e com dor até o fim. Percebi que meu pecado não podia mais ser coberto. David se levantou, escovou as roupas e disse uma frase sarcástica: "Você é tão temperamental, não quero incomodá-lo. Estou de volta." Então ele saiu pela porta, deixando-me com meu marido e filhos na casa abafada, cheirando a estresse. Meu marido não olha mais para mim. Ele virou as costas, saiu para a varanda e acendeu um cigarro. Fumaça branca borrada na sombra da tarde, espalhada por toda parte. Sua voz soou, rouca e cansada: "A partir de amanhã, você e eu não temos mais nada." Fiquei pasmo, meu coração estava dilacerado. "O que você está dizendo? Você vai me deixar? E quanto a você? Você não." Mas ele não respondeu. Ele apenas respirou baixinho um cigarro e depois exalou, seus olhos fitando o campo no final da cidade. Naquela noite, deitei-me ao lado dele, mas eles eram como dois estranhos. Ele virou as costas para mim, em silêncio a noite toda. Estendi a mão para abraçá-lo, mas depois me afastei. Entre nós agora havia uma parede invisível, mais fria e implacável do que qualquer distância. Eu não conseguia dormir, imagens de encontros desajeitados com David, olhos, beijos, doces promessas apareceram em minha mente. Agora tudo o que resta é medo e vazio. Eu sabia que a verdadeira tempestade estava apenas começando e, desta vez, não tinha certeza se tinha mais forças para suportá-la. Os rumores se espalharam tão rápido quanto o vento. Depois de apenas uma noite, toda a cidade acima e abaixo estava sussurrando e conversando. Indo ao mercado, ouvi pessoas sussurrando pelas minhas costas: "Ah, Catarina é linda, mas acaba não sendo nada. Deixando seu marido gentil para ter um caso com David. Bem, pobre senhor Baltazar, toda minha vida foi inundada, minha esposa e eu pensamos que eu poderia perguntar: quem se importa?" Cada conversa é como uma faca no meu coração. Onde quer que eu fosse, via olhos curiosos, desprezo e pena misturados. Eu sabia que a agulha na embalagem estava saindo há muito tempo. Meu erro não podia mais ser escondido. Dentro de casa, o ar é ainda mais abafado. Meu marido ficou em silêncio para sempre. Ele não repreendeu, não bateu, nem o repreendeu por acrescentar uma palavra. Mas foi esse silêncio que me aterrorizou mais do que qualquer raiva. A refeição em família, que já era frugal, agora está ficando ainda mais fria. Ele sentou e comeu, não olhou para mim, apenas se concentrou em pegar comida para seu filho. Sentei-me em frente a ele, meu coração apertando, querendo pegar um pedaço de peixe para ele, mas minha mão tremeu e o largou. À noite, ele se deitava de um lado da cama, eu do outro. Entre nós havia um vasto e frio vazio como um abismo. Muitas vezes, eu queria me virar para abraçá-lo por trás como nos velhos tempos, para pedir desculpas, mas minha garganta estava sufocando. Eu estava com medo de seus olhos cheios de decepção e sofrimento. Meu filho, que era despreocupado e inocente, também mudou. Ele não sibilava mais e ria como antes. Eu o vi encolhido no canto muitas vezes, olhando para o pai em silêncio e depois para mim novamente. Naqueles olhos imaturos, li medo e perplexidade.
Eu sei que ele sentiu a fenda na família. Uma tarde, minha cunhada, que não gostava de mim, trouxe alguns parentes para casa. Assim que entrou, gritou bem alto: "Que tipo de garota? As esposas das pessoas vão para o adultério, e que tipo de nariz olha para parentes e vizinhos?" Sentei-me em silêncio, lágrimas rolando pelos meus olhos. Meu marido ainda estava em silêncio, ele apenas ficou sentado lá, fumando constantemente. Fumaça branca encheu toda a casa. A cunhada não soltou: "Baltazar, você tem que se divorciar dele. Essa mulher promíscua, retendo apenas a humilhação da família. Meus pais morreram sob o Riacho Dourado, e eu sabia que ficaria com raiva, então voltei à vida com o túmulo." Chorei, ajoelhei-me e implorei: "Irmã, eu sei que você está errada. Por favor, me dê uma chance." Jurei não cometê-lo novamente. Ainda tenho filhos, não quero que eles fiquem desamparados. Mas ela acenou com a mão, com desprezo: "Chance? Você teve uma chance desde este ano, desde o dia em que entrou nesta casa. Você não sabe como apreciá-lo, é hora de suportá-lo. Se você deixar seus filhos criarem, é como gritar." Todos ao redor sussurraram, todos assentiram. Fui encurralado, humilhado e dolorido. Meu marido finalmente falou, com a voz rouca: "Basta, todos vão para casa. Meu marido e eu somos casados, deixe-me resolver isso sozinho." Essa frase fez toda a casa ficar em silêncio. Eles não disseram mais nada, apenas olharam para mim e depois saíram um por um. Olhei para ele, meus olhos implorando por ajuda, esperando que ele me perdoasse, mas ele apenas suspirou, saiu da varanda e não olhou para mim novamente. Naquela noite, eu não conseguia dormir. Sentei-me ao lado da lamparina a óleo, lembrando-me de todas as lembranças. Desde o dia em que nos casamos, ele nunca me deixou passar necessidade. Apesar de sua pobreza, ele sempre dedica a deliciosa porção à esposa e aos filhos. Nas noites de inverno, ele chegava tarde do trabalho, encharcado de chuva, mas ainda carregava um monte de poleiro para o armazém para mim. Eu costumava ter tudo: um lar, um marido gentil, um bom filho. No entanto, eu era estúpido, perdido por causa das palavras secretas, por causa da falsa vaidade de Davi. Minhas lágrimas caíram profusamente, molhando o corpete da minha camisa. Coloquei a mão sobre a boca para não fazer barulho, com medo de que meu filho ouvisse. Mas meu coração dói como alguém o destruindo. Na manhã seguinte, reuni toda a minha coragem e preparei uma bandeja decente de arroz, peixe assado, sopa azeda, legumes cozidos, todos os pratos que ele gostava. Espero que ele se acalme, pelo menos sente-se e coma uma refeição decente comigo. Quando ele chegou em casa do trabalho, eu o cumprimentei com um sorriso e o convidei a lavar as mãos e comer. Ele se sentou à mesa, em silêncio. Peguei um pedaço de peixe para ele e disse baixinho: "Você come, eu tenho um ensopado muito quente hoje." Ele olhou para mim, seus olhos estavam frios, e ele pegou um pedaço e colocou na boca, mas imediatamente franziu a testa e cuspiu: "O que você está cozinhando? Você quer me envenenar? É tão salgado, quem pode comê-lo?" Ele jogou toda a bandeja de arroz no chão. Os pratos foram quebrados e a comida foi espalhada. Meu filho entrou em pânico e chorou. Eu tremi e me ajoelhei para me limpar, chorando e dizendo em desespero: "Sinto muito, eu só quero fazer você feliz." Ele riu, seu sorriso estava distorcido e dolorido. "Você também sabe como me fazer feliz? No dia em que você me traiu, você pensou em mim? Você pensa em você? Catarina, você matou minha confiança." Eu comecei a chorar, tentando tocar sua mão, mas ele a empurrou para fora, entrou na sala e fechou a porta. Desde aquele dia, ele mudou completamente. Ele ainda ia trabalhar, ainda me dava dinheiro no mercado de martelos, mas não me chamava mais de esposa, não pedia mais gentilmente. À noite, ele ainda estava perto de mim, mas apenas como uma forma de desabafar sua raiva. Ele era áspero e frio e, enquanto torturava seu corpo, repreendeu, insultando-me: "Você ainda se atreve a abrir a boca para pedir perdão? Que cara você tem para pedir felicidade?" Müller-Mas. Cada palavra era como um corte de faca no fundo do meu coração. Eu cerrei os dentes e aguentei, lágrimas brotaram. Eu sabia que era o preço que eu tinha que pagar. Eu estava errado e agora tenho que suportar tudo. Meu filho testemunhou essa cena muitas vezes, ele estava com medo, encolhido. Eu estava com muita dor, mas o que eu sabia? Eu semeei a semente amarga, agora tenho que colher o fruto amargo. Com o passar do tempo, descobri que estava grávida, meu abdômen inferior estava latejando. Fui ao médico,
O médico me disse que tive um aborto espontâneo. A notícia era como um trovão em seus ouvidos. Eu tremia ao pensar na gravidez na minha barriga, talvez de David. Sentei-me incrédula, sem ousar olhar para meu marido. Quando o médico anunciou, Baltazar ficou surpreso. Ele virou o rosto, sem dizer uma palavra. Eu sei que você é inteligente demais para reconhecer a verdade. Aquela gravidez não poderia ser dele. Naquela noite, ele ficou sentado na varanda a noite toda, fumando cigarro após cigarro. Olhei para ele pela fresta da porta e vi seus ombros magros tremendo a cada momento. Sua dor, eu entendo, mas não sei o que fazer para compensar isso. Em meu coração, havia apenas uma pergunta que se repetia como um sino tocando na minha cabeça: é tarde demais para dar meia volta? A gravidez na minha barriga estava crescendo dia a dia, junto com as fofocas sem fim por aí. As pessoas não me chamam mais de uma linda Catarina, mas me chamam diretamente, a Catarina promíscua. A criança no útero deve ser de Baltazar. Esses sussurros me seguiram até o mercado, rastejando a cada passo, a cada olho. Fui ao mercado comprar peixe, a vendedora não disse olá, apenas olhou para o meu estômago e depois sorriu. Upodia vers au desprezo, apparsando claramente. De volta para casa, as coisas pioraram. Minha cunhada trouxe seus parentes e forçou: Baltazar, você não aguenta essa gravidez. Foi uma vergonha para todos eles. Esta mulher deve deixar a criança, caso contrário, ela se divorciará. Ajoelhei-me, com lágrimas escorrendo pelo rosto, abracei meu estômago e implorei: Irmã, afinal, é um espírito. Por favor, não me faça deixá-lo. Vou criá-lo, vou suportar tudo, por favor, deixe-o viver. Mas ela estava falando sério, gritando: para que você vive? Deixar o mundo rir desta casa? Não, é melhor sair do que criar um cultivador uivante. Meu filho saiu correndo, me abraçou e soluçou: não deixe o bebê, mãe, eu quero você. Essa cena fez meu coração torcer, mas nos olhos do meu marido ainda havia apenas uma dor latente. Ele não falava, não seguia seus parentes, mas seu silêncio me deixava mais desesperada do que 1000 repreensões. Nos dias que se seguiram, ele estava com tanto frio que eu não reconhecia mais que era o homem que tanto me mimava. Ele ainda dá dinheiro, ainda vai trabalhar, ainda cuida de seus filhos, mas para mim, ele é como um estranho. À noite, ele se deitou ao lado dele, mas virou as costas, sem fazer uma pergunta. Às vezes ele estava perto, mas era apenas para desabafar sua raiva, para torturar. Ele sussurrou em meu ouvido, com uma voz fria: você acha que eu ainda considero uma esposa? Uma mulher traidora como você, eu só guardo para torturá-la para ficar com raiva. Mordi o lábio e aguentei, lágrimas caindo do travesseiro. Eu sabia que o tinha empurrado para a beira da dor, e agora, ele estava devolvendo tudo. A gravidez entrou no 3º mês. Eu tremo toda vez que penso que não é do meu marido. Eu sei que você sabe disso também, é só que você não quer dizer isso. Uma noite, abracei meu estômago com fortes dores, suando profusamente. Ele entrou em pânico e me carregou para o posto médico. O médico me diagnosticou com um aborto espontâneo e precisava de repouso absoluto. Ele ficou estupefato, com o rosto pálido, e deu alguns passos para trás como uma pessoa que havia perdido a alma. No caminho de volta, ele ficou em silêncio. Sentei-me na parte de trás do carro, abraçando meu estômago, sentindo cada faca cortada em meu coração. Eu sabia que ele estava atormentando, lutando, e eu só podia chorar. A notícia de que eu estava grávida se espalhou rapidamente. A cidade inteira estava no ar. Os parentes do meu marido vieram, e desta vez a coerção foi mais severa: você tem que sair, ou vai se divorciar imediatamente. Implorei em desespero: por favor, não me obrigue a fazer coisas imorais. Eu estava errado, mas a criança era inocente. Vou levantá-lo, prometo não incomodar ninguém. Mas essas palavras foram como uma brisa. Eles se tornaram cada vez mais violentos, tratando-me como uma mancha a ser lavada. Meu marido ficou em silêncio por um longo tempo e finalmente soltou uma frase: chega, cale a boca. Isso é para eu decidir. Ele se virou para mim, seus olhos doloridos e frios. Catarina, não podemos viver assim para sempre. Ela sabia muito bem que essa criança não era minha filha. Ela também sabia que eu não era generoso o suficiente para alimentar outras pessoas. Vamos nous divorciar. Meu coração apertou. Segurei sua mão e gritei: não, irmão, você está errado. Eu sei que você está errado, mas por favor, não me deixe. Eu ainda tenho filhos,
Eu ainda tenho essa família. Ele afastou minha mão, virou o rosto e disse com voz pesada: no dia em que você escolheu seguir David, você deixou esta família. Pare de implorar, não tenho forças para perdoar. No dia do julgamento, choveu cinza. Sentei-me em silêncio, minha barriga saliente, meus olhos cansados. Ele se sentou do outro lado, o rosto calmo, mas seus olhos eram profundos. O juiz perguntou: você confirma o divórcio por consentimento mútuo? Ele assentiu ligeiramente. Tentei me agarrar ao último momento. Irmão, podemos dar uma chance um ao outro. Ele não olhou para mim, apenas respondeu: não há mais nada para salvar. Minhas lágrimas caíram como chuva. O tribunal ouviu, o filho seguiu seu pai. O bebê em meu ventre, porque ainda não havia nascido, não foi mencionado. Meu filho, o menino obediente, correu para me abraçar, chorando: mãe, eu te amo muito, mas estarei com você. Quando você estiver livre, por favor, venha me visitar. Eu desmaiei, abracei meu filho com força, engasguei silenciosamente. No dia em que saí daquela casa, ninguém me despediu. Os vizinhos ficaram observando, apontando e sussurrando. Peguei uma pequena mala, caminhei na chuva, cada passo era como pisar em uma faca afiada. Disse que o preço da traição não é apenas a perda do marido e dos filhos, mas também a perda da honra e da autoestima. E fiquei emocionado. Perdi tudo, deixando apenas um corpo desmembrado, um bebê que ainda não havia nascido e um coração cheio de arranhões que nunca cicatrizaram. Nos meses que se seguiram, eu era como um andarilho. Eu vaguei, então decidi exportar mão de obra, tentando escapar do passado. Eu moro em uma terra estrangeira, trabalhando duro para esquecer a dor. Mas à noite, ainda sinto falta do meu filho, meu marido gentil. Toda vez que me lembro dos olhos do meu filho, minhas lágrimas saem novamente. Eu me perguntei: se eu não tivesse sido estúpido naquele ano, se eu soubesse como apreciá-lo, eu ainda teria uma família agora, eu ainda seria feliz? Mas não há se na vida. O erro foi semeado, eu tive que pagar o preço. Minha história aqui terminou com extremo pesar. A mulher deixou o marido, deixou os filhos, correu atrás da amante e finalmente perdeu tudo. Esse é o preço da traição, uma lição cara para quem sonha com a felicidade da vaidade, mas esquece a casa que tem. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor horizontais. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde todas as histórias são verdadeiras. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.